Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente vim falar novamente de The Promised Neverland, segunda temporada, episódio 6. E sim, pessoas desesperadas que me procuram nas redes sociais, eu sempre falo quando tem episódio novo, nas sextas-feiras à noite. Então toda sexta-feira que tem episódio novo de Neverland, pode vir aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, por favor, como sempre, se você quer que eu continue comentando. Enquanto vocês quiserem, eu volto toda sexta. Semana passada a gente não teve episódio novo, foi um 5.5, porque foi recapitulação, porque teve algum problema de produção, e só nessa semana a gente teve o episódio 6, que deu um salto no tempo em relação ao mangá. E calma, eu não vou ficar dando spoiler do mangá, mas eventualmente eu dou aquela comparaçãozinha só pra quem lê o mangá se situar. E a gente tá mais ou menos adaptando o que tá acontecendo no mangá, ou tava acontecendo no mangá, do capítulo 120 ao 126, 27, mais ou menos, com alterações e algumas exclusões completas e, no geral, uma simplificação bem grande do roteiro, o que dá pra algumas pessoas, inclusive eu comecei a ficar um pouquinho com medo, a sensação de que eles têm a vontade de terminar Neverland muito antes do que a gente esperava. Alguns, inclusive, ficam apostando que o negócio vai terminar até mesmo nessa temporada. Não sei, ninguém sabe se isso vai acontecer, mas que tudo tá correndo muito, com certeza. Viúva de Gold Pound, eu inclusa, é melhor a gente começar a esquecer, porque parece que as pistas de que poderia existir aqueles personagens que não apareceram é só easter egg fanservice, a coisa tá bem diferente mesmo. Mas semana passada eu não abandonei vocês totalmente, porque pra quem me chama de mama, pra quem me compara com a Isabela há anos aqui no canal ou nas redes sociais, eu fiz um cover cantando como Mama Isabela, Isabella's Lullaby, a música que ela cantou enquanto ninava Ray na sua barriga, a música que ela aprendeu com o menino que ela gostava na infância dela em Gracefield, a música que você pode conferir no link aqui em cima, ou no canal do André Fenrir, ou no Spotify, iTunes, em todos os lugares que você escuta música, inclusive Google, Amazon, qualquer coisa, só digitar André Fenrir e tem Isabella's Lullaby pra você escutar quando você quiser no seu celular ou onde você estiver escutando, além de outros covers que eu participei, então vai lá. Última dica, juro, amanhã eu vou lançar um concurso, uma forma de vocês ganharem 3 camisetas da minha coleção exclusiva de estampas de animes que você encontra no link aqui embaixo também, como a que eu estou usando de Hunter x Hunter, participando nas regras que eu vou colocar lá no Instagram, então me siga, @xgabixavier. Você pode ganhar até terça que vem 3 estampas exclusivas da minha coleção, então me segue lá e me ajuda a chegar em 100 mil também. Muito bem, muito bem. Esse episódio, então, a gente começou a acompanhar, na verdade, continuou acompanhando o encontro tão emocionante, inesquecível, memorável, pelo menos pra muitos, entre os 3 melhores amigos que cresceram em Gracefield, Emma, Norman e Ray. E o que a gente já começa a entender é que o Norman, ele passou por uma experiência bem diferente da galera que fugiu da fazenda Gracefield. Durante esse período, desde que ele foi entregue, ou melhor, desde que Mama Isabela o tirou de Gracefield, ele foi para outra fazenda. Ele não foi entregue como uma oferenda, como um sacrifício, como uma carne no açougue, não. Na verdade, ele foi enviado para Lambda 7214, uma fazenda de experimentação com crianças. As crianças que vão para lá, elas sofrem vários experimentos, inclusive extremamente cruéis. O anime, ele não deu nenhuma ênfase visual no que acontece lá. O mangá dá pequenos vislumbres pequenininhos, nem tão bem ilustrados, mas que dá a entender que há forma de tortura física mesmo, de colocar eles em contato com outros demônios. Por isso, muitas crianças durante esses experimentos em Lambda morrem, e por isso que vários deles começaram a desenvolver também efeitos colaterais que foram bons pra eles, pelo menos pra fugir da fazenda, porque, na verdade, eles começaram, alguns deles, a desenvolver anomalias genéticas que fizeram seus músculos muito maiores, muito mais fortes, ou algumas percepções sensoriais, ou seja, eles viraram humanos mais fortes, humanos mais monstruosos, humanos capazes, como a gente viu no episódio 5, de acabar com um demônio num golpe só, sem nenhuma dificuldade. Esses outros humanos, essas outras crias de fazendas que passaram por experimentos em Lambda, estão lá com o Norman, encontrando agora com as outras crianças. E quando o Norman encontra a Emma e o Ray, e a Emma chora, o Ray dá um tapa no Norman porque ele leu um mangá e ficou chateado com o que aconteceu. Mentira. O Ray dá um tapa porque o Ray, ele tem essa confusão de sentimentos, né? Da mesma forma que ele bate pra dizer, caramba, você não tava aqui, você sumiu, eu não sabia que você tava vivo. Ele também tá extravasando e chorando em seguida e abraçando os 2 amigos, deixando os 2 até um pouco assustados. O Ray nesse episódio também, que parece ser talvez um pouco frio ou não ligar pra Emma, mas na verdade ele se importa muito, ele se aproximou mais ainda da Emma e ok, com o anime as coisas foram muito mais aceleradas, a gente não teve um trabalho desses 2, Ray e Emma especialmente, crescendo juntos, se desenvolvendo e passando por perigos
e aprendendo juntos, mas dá pra entender que o Ray, ele teve uma situação de aprendizado muito grande, de valorizar principalmente a sua família, aqueles que estão ao seu lado. Encontrar o Norman pra ele também é extremamente emocionante. E o Norman, ele conseguiu escapar dessa fazenda lambda porque existia mais um colaborador, um apoiador que era vinculado ao Minerva, que ficou confirmado nesse episódio realmente que no anime também está morto. E esse cara chamado Smee foi quem deu a caneta, inclusive, ali meio discretamente para a irmã Kurone, caneta essa que ajudou as crianças depois a acharem o abrigo do Minerva, a conseguirem ter uma fuga ali mais eficaz. Perderam o abrigo, mas o tal Smee também ajudou o Norman e depois, consequentemente, então, todo o resto que fugiu de Lambda junto com ele. Ele tá morto, mas por causa das ajudas dele, por causa do seu período em Lambda, o Norman também, além de ser experimentado, disse que foi experimentado muito pouquinho, poucos testes, e ele não teve nenhum efeito no seu corpo, pelo menos é o que ele diz. Visualmente, no anime realmente não parece que mudou, mas ele teve tempo suficiente para pensar, e pensando, ele chegou numa oportunidade de acabar com os demônios, porque é só nisso que ele pensa. O Norman, nesse momento, ele passou pelo quê? Ele foi entregue pelos demônios para uma fazenda que experimenta, que tortura e que mata por consequência várias crianças. Ele lidou e conheceu outros experimentos, ele teve a ajuda de um humano, ele conseguiu escapar com aquelas outras pessoas que estão com ele também, e agora ele só pensa em liberar todas as crianças e viver ali mesmo, acabando com os demônios. A vivência da Emma, do Ray e das crianças, mesmo que muito mais simplificada no anime do que no mangá, ela foi completamente diferente. Para começar, eles só sobreviveram ao dia 1 porque eles tiveram ajuda de 2 demônios específicos. E as minhas teorias vão por água abaixo, essa que é a parte legal da gente não saber o que vai acontecer exatamente no anime. Tinha uma pessoa ali fantasiada de demônio que tava junto com o Norman, com um ombro muito largo, que eu achei que pudesse ser um personagem que aparecia em Gold Pound, mas não, Gabi, esquece Gold Pound. Era apenas um dos personagens que já estariam junto com o Norman, usando mesmo uma prótese, uma forma ali de parecer meio corcunda, e não era, na verdade, nada disso, era só um disfarce. Junto com eles estão as pessoas que realmente estariam no mangá, e vários dos diálogos que acontecem entre o Norman e seus amigos, a própria Emma e o Ray, daí pra frente, os dois indo questionar o Norman, encontrando seus aliados e tendo aquele enfrentamento, muitos desses diálogos foram extremamente parecidos com o que acontece no mangá. Deu a sensação de que eles não estão agora talvez apenas reajustando. Ok, vários reajustes aconteceram até aí, mas mesmo que eles tenham colocado ali umas pistas de um lugar diferente para o mundo dos humanos, mesmo que eles tenham colocado uma teórica inclusão de um novo arco no futuro da Mama Isabela, que ficava esquecida durante muito tempo no mangá, agora parece que as coisas estão seguindo exatamente ou quase exatamente igual ao mangá. Será que eles realmente pularam muita coisa e a partir daí a gente tá pertinho do que seria o final e vai finalizar muito mais rápido? A gente precisa esperar o episódio 7 para ter certeza disso, mas muitas coisas foram fiéis. O Norman vai encontrar as outras crianças no abrigo que eles estão no templo, perto de uma cidade de demônios, e todas as crianças ficam extremamente emocionadas. Todo mundo achava que o Norman estava morto, afinal. E o Norman, ele não parece tão, assim, carinhoso, ou feliz, ou expansivo como ele era na fazenda, mas ele não parece tão diferente. É depois que a gente vai descobrir que esse Norman, na verdade, no anime é o chefe, e como chefe, ele é bem oposto ao que as crianças conheciam antes em Gracefield House. Para as crianças, ele vai dar uma chance de terem esperança, porque dentro de Lambda e por causa de Lambda ele pôde fazer experimentos, e eles chegaram numa fórmula de um líquido, de uma substância que seria venenosa aos demônios, porque aqui a gente entende um pouquinho do funcionamento dos demônios nesse mundo. Os demônios nesse mundo de Neverland, eles vão adquirindo as particularidades e as características daquilo que eles comem. E, portanto, comendo humanos ao longo de várias gerações, ou mantendo a alimentação com humanos, especialmente com o cérebro, é a forma deles manterem a aparência humanoide e o raciocínio. Por isso que os demônios hoje, quando a gente encontra no anime uma cidade deles, eles estão se comportando ou se organizando muito parecidos com humanos. É uma cidade, tem famílias, tem relações, tem sentimentos, ao ponto de 2 demônios no episódio passado estarem fazendo de tudo e se importando para salvar seus irmãozinhos, que agora
agora a gente entende que os mais pobres, da camada mais baixa dessa sociedade de demônios, se eles não têm acesso à carne humana suficiente, se eles não têm acesso à carne humana de qualidade, inclusive, suficiente, eles vão se degenerando, eles vão se tornando selvagens. E como selvagens, eles fariam o quê? Inclusive, atacariam uns aos outros. Eles não conseguiriam sobreviver e, principalmente, eles não conseguiriam nem sequer organizar as fazendas, controlar as fazendas. E o plano do Norman no anime para acabar com esse mundo de demônios é muito mais simples do que acontece no mangá, até agora, tá? Porque tudo pode mudar ao longo dos episódios. A gente só começou a entender esse Norman no anime nesse episódio. Nesse episódio, ele só dá o plano dessa substância que faria com que o corpo desses demônios não conseguisse mais se aprimorar independente da alimentação. Eles se degenerariam, eles deixariam de ser inteligentes, eles não controlariam mais as fazendas, então eles conseguiriam resgatar as crianças, eles entrariam em conflito um com o outro, os demônios seriam acabados, inclusive porque, mesmo mais selvagens, mesmo ali monstruosos, eles não teriam inteligência para combater esses outros humanos ali, que seja as crianças, com táticas de sobrevivência e de ataque, seria muito mais fácil do que derrotar demônios fortes e inteligentes. Esse é o plano do Norman, e parece que, pelo menos a princípio, de alguma forma, não sabemos quem está produzindo, mas ele tem uma produção dessa substância que já é suficiente, por exemplo, para acabar com toda aquela cidade de demônios que a gente viu. E ele tá empolgadíssimo, porque ele fala que seguiu, inclusive, um conselho da Emma, uma fala da Emma enquanto eles estavam na fazenda. Se não existisse naquele mundo um local só para humanos, um mundo de humanos, então eles construiriam um lugar para eles viverem. E é isso, é esse pensamento que parece que o Norman segue. Ele não sabe, ou ele desconhece, ou ele ignora e não se importa que existe uma passagem para o mundo dos humanos. Para ele, o que eles têm que fazer é fazer daquele mundo o mundo deles. Exterminar qualquer demônio e ali eles construírem o seu mundo, a sua forma de viver. A Emma fica desconfortável com a situação, mas a princípio concorda, diz que tá feliz porque todos estão felizes, por ela também, porque ela não vai mais precisar carregar o fardo de salvar a todos e tal. Muita emoção, e depois a gente vai ver nesse episódio, enquanto o Ray confronta a Emma, porque o Ray está, mesmo que não tão bem desenvolvido no anime, muito mais próximo da Emma e se importa com o que ela sente, e ele faz ela desabafar, e ela desabafa muito facilmente que ela não gosta da situação. Ela conheceu a música, ela conheceu o Sonju, ela viu demônios se organizando como famílias, e qual a diferença tão grande entre esses demônios que cresceram nessa sociedade acostumados a engolir carne humana, deles, por exemplo, humanos também querendo sobreviver. E aí a gente pode trazer para o mundo real, ou da gente no nosso mundo comendo carnes e produzindo em larga escala, como existem fazendas de produção em larga escala que os humanos só ficam lá em maquininhas. Qual a diferença desses monstros para o que nós podemos ser? Qual o nosso direito de acabar com a vida deles? E ela sabe que a importância de salvar a ela e seus irmãos é maior que qualquer coisa. Ela não quer que ninguém mais morra, ela quer salvar a todos, mas ela não consegue lidar com esse conflito interno. A Emma é muito empática, nem todas as pessoas são assim, eu diria que poucas pessoas são. E ela mesma sabe que há uma grande contradição entre o que ela sente e o que ela acha que ela deve fazer. Mas por que não tentar achar alguma alternativa? Porque, como Ray e ela se lembram, existe a música e o Sonju. Ou eles estão mentindo, ou existe alguma exceção por algum motivo de demônios que não comem humanos e não se degeneram e continuam inteligentes. Se existe essa possibilidade, será que dá para humanos e monstros ou os demônios coexistirem? Se você tira a necessidade de alimentação dos monstros, desses demônios comerem humanos, será que dá pra conviver sem se matarem? O Ray não acredita muito nisso, o Ray não é contra a extinção de demônios, mas ele é a favor da Emma se entender e da Emma tentar achar uma justificativa ou uma resposta, porque ele sabe que a Emma é do tipo que vai se consumir tentando guardar aqueles sentimentos pra ela mesma, e ela não vai conseguir. Ela vai explodir, ela vai estourar, e talvez ela estourasse impulsivamente numa situação que prejudicaria não só o plano do Norman, mas a sobrevivência de todos eles, e ele ainda joga um e você vai me dar um problema, vai me deixar irritado, e não é exatamente por isso, né? É o jeitinho dele de falar, mas é porque ele se preocupa, ele quer que a Emma chegue nas respostas em vez de ficar se consumindo. E já que eles são amigos do Norman, e eles conhecem o Norman, e eles cresceram com o Norman, por que não conversar e se abrirem com o Norman? O Norman é gente boa, vamos falar com ele. Mas o Norman não é mais tão parecido com aquele que eles conheceram.
Isso que a gente vê. Nesse episódio, a gente vê que o Norman estaria escondido num abrigo desse Smee que ele preparou e deixou ali as coordenadas. Portanto, depois de escapar de Lambda, e foi o Norman que conseguiu escapar e liberar esses outros que estão com ele no seu grupo, que são ao todo o Zazie, que é o que tem as lâminas e o rosto tampado e parece bem, assim, lutador assustador, e os 3 que receberam Emma e Ray quando eles foram visitar no abrigo Norman, que não estava lá, pois estava como chefe resolvendo alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. Sislo, Barbara e Vincent recebem Emma e Ray e ficam super curiosos para saber como é o chefe, ou esse Norman que vocês chamam, antes desse que a gente conhece. Como que ele era? Conta alguma coisa vergonhosa? E os 2 ficam ali contando e tal, e descobrem que o Norman que eles conheceram não é nada igual à imagem do chefe. As 3 características que eles dão para o Norman, ou para o chefe, seria sério, frio e imperador. Ou seja, alguém extremamente cauteloso, mas que mostra que se preocupa com todos eles sim, mas que faz tudo o que precisa para salvá-los e derrotar demônios. Empatia, sentimento, caloroso, aquilo que ele tinha até bem próximo da Emma, ou aquele Norman que na fazenda fazia de tudo para que as vontades da Emma fossem cumpridas, isso parece muito mais com o Ray hoje do que com o Norman até esse momento. E a gente vê que tá muito mais difícil deles acessarem o Norman, e no final do episódio ainda tem ali uma forma da gente ver que ele está escondendo ainda mais segredos e coisas não ditas para os seus amigos. Antes do Norman chegar da rua da sua missão, não sabemos com quem, nesse mundo de demônios, com o seu frasquinho daquele líquido que vai degenerar os seus inimigos, a Emma e o Ray acabam confrontados pelo Sislo, Barbara e Vincent, que estão ali percebendo que os 2 ex-amigos do chefe não estão confortáveis com a eliminação de demônios. E isso irrita muito, em especial, a Barbara, que está comendo a carne de um demônio que eles mataram, porque nesse período, o Norman e o seu pequeno grupo estavam liberando crianças das fazendas de produção e colocando elas em algum lugar seguro, que o anime não disse onde é, e por isso eles estavam fazendo de uma forma ali que parecesse que eram outros demônios desesperados assaltando as fazendas, já que na sociedade de demônios nem todo demônio consegue se alimentar e eles precisam para manter a inteligência. Tem esses desníveis sociais também no mundo dos demônios, é bom a gente ressaltar isso, mas por isso eles têm acesso a carninhas dos demônios que eles matam, e a Barbara come porque ela acha injusto que só eles comam e ela faz por vingança. O sentimento daqueles ali, que o Ray não invalida, e ele fala isso pra Emma, é de vingança porque eles sofreram muito, porque eles viram outros morrerem, porque eles só veem maldade e coisas ruins em demônios, e eles não conseguem, como a Emma, que teve outra experiência, tem outro tipo de sentimento, é uma outra personalidade, não conseguem ter empatia. Não conseguem sentir pena do bebê demoninho que vai morrer, ou da música, ou de sei lá quem que parece gente boa. Não, eles só querem matar. E isso assusta a Emma porque ela vê que é um sentimento de ódio. Coisa que depois o Ray vai falar pra ela, e realmente é verdade, ele vai mostrar que quando se começa um ciclo de ódio, uma corrente muito forte de ódio, é daí que partem muitas guerras e é praticamente impossível você frear esse ciclo. Por isso que é praticamente impossível você impedir ou parar uma guerra no meio quando ela já começou. E é isso que parece já ter começado, uma guerra. Um conflito. Como que você para isso? Mesmo assim, os amigos conversam com o Norman, ou o chefe, quando ele chega lá com seu frasco do líquido e tal, e eles falam, eles questionam o Norman, dizendo que talvez esse plano dele não desse certo porque eles já conheceram demônios que não comem humanos e continuam de boa, inteligentes e tudo mais. E aí que aparece uma forma da gente adivinhar que o Norman já ouviu falar, no mínimo, da música ou da demônia de sangue amaldiçoado. Então a menina de sangue amaldiçoado existe ainda? Como assim ainda? E como o Norman sabia dela? E por que ele saber a existência ainda viva desta pessoa, ou desse, na verdade, dessa demônia, isso o atormentou, porque o seu último plano no anime é ele com o rosto na mão transtornado. Ele sabe mais coisas desse mundo do que parece saber, e ele se preocupa muito, e ele tem alguma relação, articulações fora desse núcleo que a gente já viu, porque ele chega da rua dos demônios com o seu frasco, e várias outras coisas e detalhes ainda não foram ditas, mesmo entre esse trio de amigos que teoricamente eram os mais unidos e os que mais confiavam um no outro. O conflito só começa a crescer, lembrando que a música é alguém muito especial para Emma. Ela segurou o amuleto, que no anime só parece uma lembrança mesmo
mesmo até agora da música o tempo todo, pra lembrar daquela demônia que os ajudou, e eles falam pro Norman, inclusive, né, que são demônios que eles entraram em contato e tal, porque ajudaram eles. Então, de novo, mais uma vez a gente vê o quanto esses três amigos que eram muito unidos estão diferentes de como eram, passaram por situações completamente distintas e agora têm pensamentos e formas de tentar resolver que são muito diferentes. A Emma, no mínimo, quer tentar, ou pensar em outra possibilidade. O Ray quer dar essa chance pra Emma de tentar. E o Norman já parece bem decidido e bem articulado. No mangá, sem dar detalhes, a articulação e o plano para destruir os demônios é muito mais política, muito mais artimanha ali envolvendo outros nomes e outros papéis, só que isso é bem mais complexo. Se o anime realmente estiver caminhando para encerrar rapidamente ou simplificar tudo que o mangá não deu conta realmente de fechar todas as pontas, pode ser que essa parte política, apesar de muito rica, importante e cheia de diálogos e pensamentos legais, ela seja completamente eliminada e a gente fique no negócio do frasco e do sangue amaldiçoado, ou que sangue amaldiçoado é esse? Porque você que não lê mangá, Mujika e Sonju são capazes de não ingerir alimento humano, se eles não estão mentindo, e não morrer. E não ficarem burros. O que você pensa? Tem pena dos demônios ou não? Quer que eu volte semana que vem? Me fala aqui embaixo, deixa seu like, comenta e compartilha bastante esse vídeo. Eu gosto muito, muito de todo o engajamento que vocês trazem pra esse vídeo. Espero que vocês curtam lá o cover como Mama Isabela também. Não tô vestida, mas tô cantando. E espero que vocês voltem sempre toda sexta-noite quando tiver episódio. Não esqueçam, vou estar aqui, mas aviso sempre nas redes sociais, então me segue lá pra não perder nenhuma informação também. Me conta o que vocês acharam do episódio, galera do mangá. Vocês, como eu, estão perdendo a esperança de que a gente vai ter conteúdo extra original, incrível. Vocês acham que a gente vai acabar no mesmo final, só mais acelerado? Me falem aí, porque esse episódio 6 me deixou um pouquinho mais insegura. Vamos esperar o 7. Mas o episódio em si foi bem feito, foi emocionante, teve mais nuances, camadas e momentos de emoção do que os anteriores. Então, pra quem assiste só o anime, eu acho que foi muito bom. Me fala se eu tô errada. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!